Essa é a Rádio Grenal, a M780 FM 101.9. Então, muito bom dia a você que está ligado com a gente. Começando o Futebol Alegria do Povo, mas claro, né? O Clube Grenal, hoje especial, o Clube Grenal, debate que a gente trouxe algumas pessoas ilustres, né? Conselheiros que estão identificados com o Grêmio Internacional, que já tem alguma experiência no clube, né? A gente vai trazer, por exemplo, o Zelinho Oxman, que está aqui comigo, representando o Grêmio, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Pô, o prazer é nosso, Zelinho. A mesa sabe que nessa eu vou me atrapalhar um pouco. O Nelson Cerqueira, representando o Internacional, tudo bom? Prazer ter aqui, obrigado pela presença. Bom dia aos ouvintes da Rádio Grenal e a torcida colorada em especial, né, que está se preparando para o clássico aí. O Fabrício Berto, também representante do Internacional, tudo bem? Bom dia, Serra. Prazer estar nessa mesa tão qualificada aqui. Um abraço aos ouvintes da Rádio Grenal, os torcedores colorados em especial. E Homero Bellini Júnior. Prazer ter aqui, Homero, obrigado pela presença. Bom dia, Serra, prazer estar aqui com o Fabrício, o Nelson, o Zelinho, os amigos ouvintes da Grenal. Eu diria que o mais forte dessa mesa é o apresentador, eu vou te dizer. Não é, não. Tem história esse homem, é brincadeira. Não é verdade. Eu já agradeço a presença de todos vocês aqui com a gente hoje, né, na Rádio Grenal, para falar desse clássico, mais um clássico Grenal, 397, né, e é um clássico recheado, para mim, de mistérios, né, pelo menos por parte do Grêmio. Não sei se vocês têm essa ideia. O Grêmio que teve aí duas perdas importantes, né, o Zé Roberto e também o Vargas. O Vargas já não poderia jogar, né, por causa da suspensão que foi imposta ontem, mas o Zé Roberto acabou sendo aliviado pelo SJD, né, mas acabou se lesionando. E pelo lado do Internacional, eu acho que o Inter pode até agregar qualidade no clássico, né, já que vai ter aí o Escoco e o Alex, né, à disposição do Dunga. Quem é que começa? Vou começar pelos gremistas porque mandam no jogo, né? Grenal histórico, primeiro Grenal da Arena. Manda no jogo porque é na Arena. Mas hoje o mandante do jogo é Internacional. Tu acha, Zelinho? Além de vir mais qualificado, e a grande qualificação do Internacional, no meu ponto de vista, não é o Escoco nem o Alex, é a volta do D'Alessandro. Esse pode desequilibrar o jogo. E não jogou contra o Náutico. Em contrapartida, o Grêmio veio um pouco menos qualificado com a perda do Zé Roberto e do próprio Vargas, que não vinha no bom momento, mas sempre não são atletas de qualidade. Mas com tudo isso eu penso que o favoritismo é leve do Internacional. Não significa que eu estou me entregando. Acho que o Grêmio é muito grande e vai dar a resposta que a torcida não é espera. card de se entregar, né, Zelinho? Não. O Grêmio vai jogar determinado, irresignado, com vontade. E só na superação pode derrotar uma equipe tão qualificada quanto a do Internacional. O Nelson Cerqueira, aqui representante internacional, tá rindo. Acho que ele gostou da tua opinião, eu viu, gostei Zelinho? gostei muito do conceito, favoritismo leve. Só o Zelinho pra dizer uma coisa dessa no rádio. Favoritismo leve é ótimo. Não, realmente, eu acho que o Internacional ele vem melhor pro clássico, né? Agora, o Grêmio ressente da falta. Vai ressentir, eu acho, muito da falta do Vargas. Que o Vargas seria uma alternativa boa pra uma mudança que o Renato pudesse fazer, uma mudança de cara no Grêmio. E eu aposto muito que o Grêmio vem com 3 zagueiros. Aposto muito nisso no clássico. Mas mesmo sem ter tempo de treinar, acho que o Renato faria isso? Eu acho que por uma imposição do momento. Não seria uma imposição, nem questão técnica ou tática. O momento que o Grêmio está vivendo. E o Grêmio é um time que não conseguiu se afirmar ainda depois da chegada do Renato. Né? Não conseguiu fazer aquela grande partida ainda. Talvez pudesse ser a chance de fazer isso no Grenal. Homero Bellini Júnior. Concorda com o Nelson, com o Zelinho? O Zelinho já disse que o Inter sai na frente no Grenal. Essa história do favoritismo leve do Zelinho, ela me lembra uma história maravilhosa de um querido amigo meu, Flávio Valente. O Flavinho era repórter de uma rádio, não me lembro qual, e o Vidarte era o narrador do jogo, era uma rádio do interior. Sim. E aí tem um lateral e o Vidarte diz assim: saiu essa bola, Flávio? E o Flávio diz: sim, saiu cerca de 2,5 centímetros. E aí diz o Vidarte: é impressionante a precisão do nosso repórter Flávio Valente. É mais ou menos isso, né? Tomara que o Nelson esteja errado quanto à possibilidade dos 3 zagueiros, porque eu acho que sem treino seria muito complicado. Eu, inclusive, disse aqui na Grenal
numa entrevista para o pessoal, eu tenho muitas restrições quanto ao Renato treinador. Eu acho que o Renato é um grande motivador, mas acho que ele ainda deixa muito a desejar como um homem técnico, tático, de organização de time. O que não significa dizer que eu não achasse que talvez esse fosse o momento para ele retornar para o Grêmio, ainda que o meu nome preferido fosse o Roger. Se eu tivesse que arriscar em alguém, eu arriscaria no Roger. Mas o Grêmio precisava de alguém que desse uma mexida, e o Renato eu achei que talvez pudesse ser esse homem. Só que, diferentemente do que ele encontrou em 2010, que era um time bastante limitado, e eu estava até comentando fora do ar ali com o Fabrício, os jogadores olhavam para o Renato e o Renato era realmente o ídolo de toda a nação gremista e para alguns deles até ídolo deles também, pela sua história no futebol e tal. Esse grupo do Grêmio de hoje é um grupo diferente. Tu pega um Zé Roberto, um Barcos, um próprio Elano, jogadores Vargas, afirmados, com história. O Renato não é para eles essa mesma referência que aquele grupo era, tanto que eu tinha convicção que ele teria um poder imediato de mobilização desse grupo de jogadores, que o Grêmio entraria em todas as partidas, poderia pecar tecnicamente, mas ia entrar mordendo, como era em 2010. E eu não vi isso nesse time atual, talvez porque até alguns jogadores tu não consiga incutir esse espírito. O Elano é um jogador que tem outro estilo de jogar, então eu acho que se eu não vejo no Renato essa característica de organização tática, ele botar um time desse sem treino, acho que seria bastante arriscado. O que eu faria era fazer o fácil. Eu acabaria com esse tal losango que ele resolveu fazer de novo, como fez em 2010 e deu certo, só que qualquer esquema tático, vocês sabem disso, ele depende do estilo do jogador que tu tem. Tu não vai conseguir fazer com que alguns jogadores entrem num esquema que não é a adaptação deles. E esse time do Grêmio não dá para losango. Então eu faria uma linha de 2 e 2 no meio, normal, sem grande invenção, e era assim que eu ia pro Grenal, dando uma atenção muito especial pro D'Alessandro. Eu acho que o time do Inter é um time bastante qualificado, mas o D'Alessandro, sem dúvida, é o grande pensador, além de ser um homem que em Grenal ele se transforma. Eu botaria uma marcação muito especial nele, e eu, apesar disso, não vejo favoritismo. Eu acho que o time do Inter é um time bem mais ajustado que o time do Grêmio, mas eu acho que o time do Grêmio é um time que tem qualidade, e se ele conseguir amanhã entrar com a motivação que nós, torcedores, esperamos que ele tenha, acho que o jogo vai ser muito parelho. Fabrício Berto, que ainda não falou com a gente, ele é representante do Inter, conselheiro também, né, Fabrício? Conselheiro, coordenador do movimento Convergência Colorada. Boa. 10 horas e 12 minutos, tudo que você... O único que veio fardado, né? O único que veio fardado. Veio... O único que veio fardado, veio a caráter. Aquecimento, já tô no aquecimento. Já, Nelson. Fabrício Berto, tudo que você ouviu aí, você concorda, não concorda? O que você pode acrescentar nesse início aí? Eu vou levantar e vou embora, né? Todo mundo aqui falou, eu acho, mais ou menos o que tá todo mundo pensando, que o Inter tem um time um pouco mais acertado, um pouquinho mais ajustado, e com essas perdas que o Grêmio teve, né, na semana aí com o Zé Roberto e o Vargas, principalmente o Zé Roberto, que é o nome do time do Grêmio, né? Tu pensa hoje no time do Grêmio, tu lembra do Zé Roberto, que é o ícone, né? É como se fosse o D'Alessandro no Inter. Mas principalmente o Vargas pela velocidade, né? Se tá esperando o Inter com um time ou com uma zaga mais experiente, um pouco mais velha, talvez um pouco mais lenta, né? Talvez o Vargas seria esse ponto de desequilíbrio ali entre o ataque do Grêmio e a defesa do Inter. Bom, com essas perdas, eu considero o Inter um pouco mais ajustado, eu acho que um pouco mais... Não digo favorito, mas o Inter tá melhor estruturado, né? Levemente favorito. Levemente favorito, como diria o Zé Hélio Oxman. Mas, como eu falei também, até estava brincando com os amigos essa semana, os amigos gremistas principalmente, né? Eu tô levando de sangue doce esse Grenal. Porque quem tem toda a obrigação de ganhar, e aí vamos partir mais pro lado da flauta, da brincadeira, é o Grêmio, né? Porque... é o primeiro Grenal da Arena. Tu quer ser levemente vencedor? É isso? Eu quero continuar levemente com essa história aí para perdurar por mais 200, 300 anos. É o Grenal da leveza. Porque o Olímpico já foi inaugurado com o Grenal e até hoje a gente lembra do seu Larry. Tá Exatamente. Até hoje a gente lembra do seu Larry. Marcou os 4 na estreia, na inauguração do Olímpico. Mas aí eu vou fazer vocês, né, debater outra situação. Esse Grenal histórico que o Fabrício colocou, que é a inauguração do primeiro, né, Grenal da Arena, ele pode ser um peso para o Grêmio ou um peso para o Inter?
Da mesma forma que o Inter daqui a pouco não pode querer, vamos carimbar, né, e entrar pressionado por isso, ou o Grêmio automaticamente por jogar em casa entra mais pressionado? Eu acho que essa pressão tá toda no Grêmio porque é a sua casa, né, e ter a sua casa mais uma vez, né, o primeiro Grenal da minha casa nova, né, ser carimbado com uma derrota do mandante, eu acho que seria um problema. Acho que, como a gente falou, a gente lembra do seu Larry até hoje. Né? Então, eu acho que a obrigação é do Grêmio. O Inter, se ganhar, né, vai carimbar de novo. São 3 pontos. Mas se não, São 3 pontos. Mas se ganhar, vai carimbar de novo na história. Mas se não ganhar, também é obrigação do Grêmio, que joga em casa. Mas aí, claro, aí vem todo aquele lado que a gente estava falando, da questão tática, do momento atual dos dois times. Mas se o Inter ganha esse jogo, fica lá na história por longos e longos anos. Não, eu acho que o Grêmio tem, sem dúvida, muito mais obrigação do que de ganhar do que o Inter. Não só por estar jogando em casa, né? Não só pelo lance histórico, mas porque o Grêmio precisa se autoafirmar como time, e a vitória num Grenal seria fundamental para isso. E acho que sobre a questão do Grenal de ser o primeiro da Arena, a gente tem um exemplo recente agora do último do Olímpico. Também. O Grêmio, pressionado por não querer perder o último do Olímpico, conseguiu não ganhar 11 contra 9, porque aquela coisa, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Exatamente. E o Luxemburgo nitidamente não conseguiu impor ao seu grupo de atletas que aquele era um jogo que tu podia jogar naturalmente, que tu tinha que ganhar, mas 11 contra 9 tu não tem como não ganhar jogando quase 30 minutos. E isso trouxe reflexo na Libertadores pro Grêmio, não tenha dúvida. Então, nesse ponto, o Renato é um treinador diferente do Luxemburgo. Né? O Renato é um cara que bota o seu time para cima, e esse receio eu não tenho. Agora, sobre as duas ausências, eu concordo contigo, o Grêmio para mim perdeu 2 titulares absolutos. O Vargas eu não tenho dúvida que tinha que ter sido titular, aliás já tinha que ter sido contra o Corinthians, exatamente por ser uma opção de velocidade, e o Barcos está vindo muito mal. O Grêmio vai ter 2 atacantes que são 2 atacantes lentos contra uma zaga lenta, quer dizer, tu perdeste a grande vantagem que tu teria, que era de velocidade. E o jogador que pra mim era o jogador de organização do meio, tu falaste da ausência do Zé Roberto, e é verdade, tem sido o grande expoente do meio, mas o organizador do meio do Grêmio era pra ser o Elano, não o Zé Roberto. O jogador técnico, aquele que pifa na cara do gol, era pra ser o Elano. Por isso amanhã, eu faria um meio de campo com Ribeiro, Souza, Elano e Max Rodrigues. Esse seria o meio campo que eu botaria. Será que o Souza vindo de parado assim tanto tempo, ele não pode vir um pouco mais lento do que normalmente ele seja? Até pode, mas ele é um jogador de muito mais qualidade que o Adriano, né? Não tem dúvida. Zé, mas nesse meio campo que o Homero escalou, nós não temos nenhum jogador afirmado. O Souza é o único jogador afirmado no Grêmio. Mas tem jogo melhor pra tu afirmar do que um Grenal? O Grenal é Será que não, já que o Homero falou que o Renato gosta às vezes, né, de arriscar, botar o time pra frente pra tentar ganhar, não é a hora daqui a pouco do Grêmio arriscar e botar o Ramiro, por exemplo, que vem, né, fez bons jogos aí no meio campo, já que o Grêmio tá carente de jogadores naquele setor, e ele tem um bom passe, né, tem uma boa assistência. Tem, já provou isso, mas se a gente está falando dessa hipótese, o Ramiro é um menino. Ainda que esses meninos que vieram do Juventude tenham mostrado que são jogadores que não arrepiam, eles enfrentaram cada pedreira aí, foram muito bem, mas eu tendo a opção do Souza, eu ainda colocaria o Souza. Pela experiência. Pela experiência. Faz falta o Fernando nesse Grenal, né? Ah, sem dúvida. Aliás, ele está se ressentindo esse jogador. Aliás, eu sinto muita falta de olhar no time e ver tão poucos jogadores, não só criados nas categorias de base do Grêmio, como jogadores gaúchos, que entendem essa rivalidade, que têm a noção exata de toda essa importância, né? Tem 2 só hoje, eu acho, no grupo do Grêmio, que pode ser titular amanhã. O Bressão, Alex Telles. Pra titularidade, sim, talvez o Ramiro. Eu acho que é isso. Né? É isso aí. É isso aí.